Gente, você deve estar olhando para esse texto, deve estar pensando, para esse título, eu acho que eu já ouvi isso, né? Quem estava nesse estudo, eu não lembro se foi ceia ou não, crescer é sair do sentimentalismo, certo? E olha que legal, esse estudo, eu saí e a celebração não termina. Eu e a Sofia, a gente foi conversando, e ela me disse assim, tá, mas tu falou mais da parte sentimental nossa, a respeito da celebração, falou mais da parte sentimental, né? De como nós vemos a celebração, mas tu não falou, então, o que realmente a gente faz aqui, e foi muito legal, porque eu fiquei com isso na cabeça, né? Eu digo, foi realmente, também não tem muito tempo para a gente abordar, às vezes, o assunto como nós gostaríamos, né? E foi legal porque naquela semana passada, eu não lembro, sei que da nossa conversa passou uma semana, aí nós tivemos o curso de louvor lá em Caxias, certo? Quem que estava lá no curso de louvor aí? Muito legal, tinha uma turma jovem também lá, deram desfalque no café. Muito legal o curso, porque no curso ele trouxe basicamente o que nós falamos aqui nesse assunto e um complemento. Então eu gostaria de, digamos, de certa forma, dar uma continuidade e a gente se perguntar, e é o tema, vamos ler junto, o que? Se você quiser abrir o texto base, vai ser Êxodo, capítulo 8, versículo 1, e é muito legal, porque esse tema ele tem toda a conexão com a série que nós estamos fazendo relacionada aos 10 mandamentos. É 8, né? Êxodo 8, versículo 1. Porque fala basicamente do motivo que Deus liberta o povo. 8:1. Todo mundo... Pai, eu não dei play. Misericórdia. Vamos lá. Todo mundo encontrou Êxodo? Eu vi uma frase também nesse curso que eu achei legal. O som, e aí ele usou pastor, né? O som que o pastor mais gosta de ouvir. As pessoas cantando louvor e o barulhinho das Bíblias, das folhas. Achei muito legal isso também. E a gente tem as duas coisas aqui. Se você tem aplicativo, coloca pelo menos o barulhinho lá. Êxodo 8, a palavra do Senhor diz assim, vamos ler junto. O Senhor falou, vá, deixe, para aqui, até aqui. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos com, Deus, um coração assim cheio de alegria, por estarmos aqui reunidos, por todos os momentos, desde o café, Pai, os momentos de comunhão, Senhor Deus, abertura, louvor, estudo da Tua Palavra, todos esses momentos quando nós estamos em comunhão, somos muito gratos. Obrigado, porque aqui é o corpo de Cristo que se reúne debaixo do Teu nome, Senhor. Nos guia, que o Teu Santo Espírito nos conduza para que a Tua Palavra se faça viva nos nossos corações, transformando as nossas vidas conforme o Teu querer, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você decidiu sair de casa hoje, né? Correndo, porque o juiz deu muito tempo de prorrogação, né? O que você pensou? Qual foi a sua motivação em uma palavra? Você pode falar. Nossa. Quem falou eu? Eu? Tá bom, tá bom. Hã? Deus, eu entendi eu. Eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa, né? Eu vim por mim, né? Não, e tem umas orelhas desse tamanho e não conseguiu ver, é brincadeira. Né? Por Deus. Qual é a motivação? Pode falar, não tem medo de errar. Comunhão. Ótimo. Ninguém vai falar... Oi? Alimento espiritual. Mais alguém falou, hein? Obediência. Ótimo. Ninguém vai falar do café?
Estão com medo, né? Eu queria saber por que minha sogra veio. Estamos aqui por tudo isso. Por Deus, por comunhão, por alimento espiritual. Nós estamos aqui por todos esses motivos. Legal, eu tenho certeza que você pelo menos pensou alguns, mas se nós afunilarmos mais e nos perguntarmos, então, tem um motivo, certo? Mas o que acontece aqui? Celebração. O que acontece aqui? Ótimo, exposição da palavra. Legal a gente pensar nessas coisas juntos, né? Às vezes a gente está meio no automático e não pensa. Alguém falou mais alguma coisa aí? Culto a Deus. Isso aí. Eu gostaria... Os jovens querem falar alguma coisa lá? É só risadinha naquele canto lá. Eu gostaria que vocês gravassem uma palavra. Um encontro com Deus. Gravem isso. Nós saímos de casa e nós viemos até aqui para nos encontrarmos com Deus. Certo? E eu preciso voltar lá no Antigo Testamento para a gente entender o que era a celebração. Ou o culto. Aqui na palavra diz, né? Deixe o meu povo ir para me prestar o quê? Culto. E essa palavra culto é encontro, me relacionar com Deus. E como que isso funcionava no Antigo Testamento? O padrão do Antigo Testamento era de... Vamos junto. O padrão do Antigo Testamento era de reverência absoluta. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente às vezes fica tão cansado, até cansado, né? Porque eram medidas exatas, móveis específicos, rituais determinados, né? Precisava um monte de coisa. A adoração, ela tinha que passar por sacrifícios, tinha que passar por sacerdotes, tinha que passar por um ritual cerimonial de pureza, para as pessoas poderem cultuar a Deus. Mas era algo muito sério. Cada detalhe foi pensado por Deus milimetricamente falando. E a gente vê o quanto é sério quando nós vamos ler, por exemplo, a história de Nadab e Abiú. Né? Que eles oferecem, eram considerados sacerdotes, mas eles oferecem o quê? Fogo estranho, e eles acabam morrendo ali na presença de Deus. Porque adoraram a Deus de maneira errada, ou prestaram culto de maneira errada, ou celebraram Deus de maneira errada. Isso nos ensina o quê? Padrão do Antigo Testamento. Não existe adoração verdadeira sem submissão à vontade de Deus. Olha só. E a gente olha para o Antigo Testamento e fica assim, meu Deus, não era fácil lá. Mas em Jesus sim, a gente tem liberdade. E a gente pode, né, fazer o que a gente quer com essa liberdade, porque em Jesus tudo muda. Agora sim, será que é bem assim? E aí, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vai dos extremos. Eu sempre falo isso, né? O Antigo Testamento era aquele negócio, não pisa fora da linha que, ó, deu para ti, né? E agora, no Novo Testamento, então eu posso fazer qualquer coisa. Não é bem assim. Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, cuidado com a liberdade. Vamos ler junto? Irmãos, não usem... Olha só, não usem a liberdade para quê? Exatamente, então, quando nós temos essa tensão, e ela existe, porque a gente vê muitos lugares que, né, dizendo assim, eu vou usar a liberdade em Cristo, mas essa liberdade está dando a ocasião à carne, a todos os pecados da carne. Então, essa reverência da adoração do Antigo Testamento e a liberdade no Novo Testamento, muitas vezes é mal compreendida por nós hoje. Pelos cristãos em geral. E se usa um texto que eu gostaria que você fosse lá no Evangelho de João, por favor. João capítulo 4. Passagem da Samaritana.
A gente já teve alguns estudos aqui sobre essa passagem. 4, a gente vai do 23 ao 24. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 ao 24. Diz o seguinte: no entanto, está chegando, e de fato já, em que os adorarão o Pai são esses os Deus é e é necessário. Muito bem, é esse texto que muitas vezes a gente utiliza ele para fazer qualquer coisa. Porque se há uma liberdade, então nós podemos fazer qualquer coisa quando nós adoramos a Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Jesus não mais, ele está falando aqui, é interessante a gente lembrar, porque Jesus ele tem um encontro com a samaritana, os samaritanos. E aí havia uma discussão, entre outras coisas, sobre qual era o local de adoração, certo? E Jesus então ele está ensinando o quê? Não mais restrita a locais físicos. Preste atenção, o nosso encontro com Deus, quando eu falo celebração ou culto, encontrar com Deus, fica com essa palavra na tua mente, não era mais naquele monte dos samaritanos e nem em Jerusalém. Porque a cabeça daquele povo era o seguinte: eu só posso me encontrar com Deus ou naquele monte ou em Jerusalém. Agora nós temos a adoração em Cristo. A verdade é em Cristo. Cristo é o templo. E nós somos o quê? O corpo de Cristo. Amém? Quando nós estamos reunidos, certo? Então, ela não está mais limitada a rituais cerimoniais, porque Jesus é o sacrifício perfeito. É isso que nós falamos na ceia. Em espírito, não mera formalidade externa, certo? Tem um ambiente bonito, roupinha bonita, todo mundo performado. Agora é em espírito, né? Pelo Espírito Santo que habita nos cristãos, dando vida o quê? A celebração. A celebração é viva aqui, porque existe a ação do Espírito Santo no nosso meio, por meio da palavra, por meio dos cânticos. Então, a ação espiritual, em verdade, mas não qualquer, né? Sinceridade subjetiva aqui, que é interessante, porque pode ser até sincero o teu modo de adoração, mas ele é subjetivo. Ele tem que estar alicerçado no quê? Na verdade em Cristo, na palavra de Deus, né? Então, a reverência do Antigo Testamento, ela não foi abolida, mas ela é aprofundada. Agora adoramos com temor, alegria, porque nos aproximamos de Deus pelo sangue de Cristo. Isso está lá, todas as referências no Novo Testamento. Logo, em espírito e verdade, significa segundo a revelação de Deus, pelo poder do Espírito, né? E nunca conforme a nossa preferência ou criatividade humana. Vocês estão entendendo? O que a gente faz aqui, apesar de termos a liberdade, a gente tem a liberdade até onde vai a palavra de Deus. Então eu não posso, né, fazer qualquer coisa, o que eu acho, ou o que eu acho que vai ser bom. Por mais que esse meu achismo, ele seja sincero. Então, portanto, Jesus não está dizendo, adorem como quiser, mas adorem a Deus de acordo com a nova realidade que Ele mesmo estabeleceu em Cristo. No poder do Espírito Santo e na revelação do Evangelho. Então, gente, o que acontece? O Novo Testamento, ele mantém o quê? Ele exige essa reverência. Olha que interessante nós pensarmos isso. Hebreus vai falar, adorem a Deus com reverência e temor, pois Deus é nosso fogo consumidor. Opa!
algo semelhante ao que nós vimos no Antigo Testamento, existe sim uma reverência. Paulo ele vai dizer, mas tudo deve ser feito com... A gente fala bastante de Coríntios, que a igreja era uma confusão. Lá cada um fazia o que achava melhor, era um que gritava, era um que era um hino, era um que fazia isso, fazia aquilo. Né? Paulo diz, com ordem, decência. Tem uma frase, né? O culto da igreja primitiva. E que a gente sempre, como aliança bíblica, procura se espelhar. Então, as primeiras reuniões, as primeiras celebrações da igreja primitiva era marcada por quê? Era a oração da palavra, gente. O ensino dos apóstolos, a ceia, o batismo, cânticos espirituais. Aqueles primeiros que se reuniam, eles faziam isso. O que nós estamos fazendo aqui. Essa é a verdadeira maneira de adorar a Deus. Segundo a sua palavra. Tem uma frase, né, de David Peterson, que diz o seguinte, vamos ler junto? A adoração é... Desculpa. E da manhã. Isso. Eu pedi para ler junto e atrapalhei vocês, né? Brincadeira. Adoração ao Deus vivo e verdadeiro é, em essência, um encontro intenso. É intenso, gente. Como não se emocionar? Como não ficar aqui, né, impactado com a palavra de Deus? Com os louvores, eu gosto de prestar atenção na letra dos louvores. Não tem como não ser intenso, né? Mas dentro do quê? Das condições que Ele estabelece, porque é o próprio Deus que torna possível nós estarmos aqui. A gente pode até pensar, fui eu que saí de casa. Mas se Deus não tornasse isso possível, nós com certeza não estaríamos aqui. E para resumir essa frase, eu volto à segunda pergunta que foi feita no começo. O que acontece quando nós estamos aqui? Vocês lembram da resposta? Um encontro com Deus. O que acontece? Eu gostaria que vocês gravassem essa palavra. A celebração é um encontro com Deus. A gente vem para se relacionar com Deus e tudo. Por que esse pensamento muda tudo? Quando eu saio de casa, eu não saio para ver um show. Eu saio para me encontrar com Deus. Quando saio de casa, eu não venho para ver uma palestra motivacional. Eu não venho para ver um coach falando. Eu venho para ver o quê? Ouvir melhor, né? A pregação da palavra de Deus. Porque a pregação da palavra de Deus é a voz de Deus. Quando eu entendo que eu tenho um encontro com Deus, eu não venho porque o meu cônjuge quer, ou porque, né, meu marido, minha esposa quer, os jovens, porque o meu pai quer. Não, eu estou saindo de casa e essa é a motivação. Eu vou ter um encontro com Deus. Gente, o encontro quer relacionamento. Relacionamento das duas partes. Por isso que uma hora Deus fala, outra hora nós falamos, esse é um encontro. O encontro requer relacionamento. Já pensaram nisso? Vocês já viram? Então uma história, antes de conhecer a Sofia, nos jovens, eu conheci uma menina, e aí, né, vai que dá match, a gente tá trocando assim, né, olhares e tal, eu digo, né, cristão, né, gente, tudo certo, com decência. E aí, convido a menina para comer um X. Você vai saber, né? Viu, jovens? Convide para comer X. Se algum jovem convidar para comer X, desconfia. A gente foi comer um X. Jesus amado, aquela menina não falou nada. A noite inteira. E eu já não sabia mais o que fazer. Além disso, comeu todo o X. Eu saí de lá e eu disse, essa mulher não é para mim. Não. Né? Eu gosto de falar e tal, todo agitadão. E ficou quietinho.
Eu acho que ela também disse assim, Deus me livrou, né? Ela. Porque eu também não parei. Aí eu conheci a Sofia, gente. Eu fui comer um X com a Sofia. Ela não parou de falar a noite inteira. Me deixou metade do X. Eu digo, vou casar. Eu casei e agora ela come todo o X. Brincadeira, tem que cuidar com o meu agora. Gente, olha que legal. É um simbolismo, né, humano, mas que a gente traz para o nosso relacionamento com Deus. Um relacionamento verdadeiro de amor, há uma comunicação das duas partes. Ele é intenso, é prazeroso. Uma hora Deus fala, outra hora nós respondemos. Esse é um relacionamento. Então, um verdadeiro encontro, ele precisa dessa participação de ambas as partes. Né? E o mais legal disso tudo, que quem convida é quem? É Deus. Deus convida a gente. E quando nós olhamos lá em Êxodo 8:1, ele diz, Moisés, avisa lá para o faraó que é para ele libertar o meu povo, porque eu quero ter um encontro com ele. Eu quero me relacionar com o povo. Liberta primeiro esse povo, ele é meu povo, e no Sinai, onde que acontece os 10 mandamentos, Deus estabelece critérios para esse relacionamento. Mas o que é um verdadeiro encontro com Deus? Um verdadeiro encontro com Deus. Só que a falta desse entendimento, gente, está relacionada à maioria dos problemas que nós vemos por aí. Emocionalismo, show, em vez de pregação, palestra de autoajuda. Não é isso? Preste atenção, uma boa parte das igrejas fazem suas programações. E por que eu alerto isso? Porque nós não podemos cair no mesmo erro. Fazem as suas programações e atividades visando única e exclusivamente o bem-estar de quem frequenta. Pode parecer estranha essa frase. Mas vocês vão me entender. A igreja, ela se torna um local para o meu prazer. Porque eu quero, pelas minhas necessidades. Então eu venho, ou eu frequento a igreja, para um encontro comigo mesmo. Você está entendendo? O Márcio, ele sempre usa o exemplo do menu. Que é o risco que a gente pode cair. Quando a gente vai num restaurante, a gente escolhe o prato que a gente quer, pelo gosto que a gente tem, para nos agradar. Não é assim? E muitas pessoas estão indo à igreja por causa do som, por causa do show, por causa da palestra, por causa da cadeira, do ar-condicionado, sei lá. Mas pensando exclusivamente em si. E quando a gente tira essa ideia, né, a gente se torna egoísta. Porque nós deixamos de lado o verdadeiro motivo de nós estarmos aqui, que é se encontrar com Deus. E aí vamos pensar em nós, não vamos também, né, olhar para fora. O que a gente faz aqui? Ou por que a gente faz as coisas aqui? Tudo que nós fazemos é pensando em quem? Em Deus. Até mesmo existe um ministério da hospitalidade. Olha que legal. Quando a gente chega, já sente cheirinho de café, né? Quem é viciado em café já... Aqui, ó. Tá pronto o café? Né? Porque o café, estar junto, o ministério da hospitalidade, o pessoal vem antes, abre a igreja, liga as luzes, organiza as cadeiras, deixa tudo prontinho, para que quando a gente chegue aqui, a gente se sinta onde? Em casa, porque aqui é uma família espiritual, e a nossa família espiritual unida em comunhão, para aqueles de fora, demonstra que Deus na nossa vida, o nome de Deus engrandecido, na nossa comunhão. Quando a gente pega um cafezinho, um biscoito, fica conversando, é pensado nisso, e depois da celebração também. Se você não tem um compromisso, você pode ficar aqui conversando, né? Um dia a gente ficou muito tempo, o pessoal do ministério começou a desligar as luzes. Isso é pensado, porque há um pertencimento. Quando a gente tem a mentalidade, né? Deixa eu ver se eu... eu queria esse slide aí.
Quando a gente tem a mentalidade de eu, a gente não tem essa ideia de família espiritual. Vocês estão entendendo? Eu venho, eu participo do evento e vou embora. Por isso do cafezinho, por isso da comunhão, por isso dos programas que a gente faz, porque Deus nos chamou para essa família espiritual. E é tão bom a gente estarmos juntos, né? Ministério, até as cadeiras, gente. Até as cadeiras. As cadeiras, claro que aqui o espaço agora está dificultando, mas no começo, não sei se vocês já pensaram, a gente poderia ter colocado o palco lá como se faz no batismo, né? E todas as cadeiras assim. Por que a gente não faz isso? Dá muita sensação de plateia. Certo? E aqui as cadeiras viradas um para os outros, assim, dá a sensação de pertencimento, de família. Não é apenas um evento aqui, é algo maior. Ministério infantil, as crianças estão aprendendo sobre Deus lá embaixo. Tudo é pensado para engrandecer o nome de Deus, para que as crianças também conheçam a Cristo no louvor. Por que nós cantamos louvores para crianças? Não é para os pais ficarem felizão, apesar de eles ficarem. É para as crianças se sentirem parte do quê? Do culto a Deus. Celebrar a Deus, a abertura. A abertura é onde que a gente tem os recados da nossa família espiritual, é onde a gente apresenta visitantes. Vocês já perguntaram por que a gente apresenta os visitantes? Porque alguém tem que passar vergonha, né? Não. E se você é visitante hoje, preste atenção, é para você se sentir amado. Porque nós, como família, gostamos de apresentar as pessoas que vêm a primeira vez para dizer: vocês são importantes para nós. Saiam daqui se sentindo amados, acolhidos, recebidos. E essa é a ideia de apresentar as pessoas. Porque nós somos uma família espiritual e nós queremos que as pessoas vejam isso. Sintam isso. E um papel importante da abertura, a palavra de Deus. Eu sempre falo, a abertura, ela deve ser um chamado à adoração. Um chamado à adoração. Foi lido um salmo. Uma convocação à adoração. Quando a palavra é lida, Deus é que fala. Não é isso? Deus está falando. Como que a gente responde? Louvando a Deus. E aí entra o louvor. Como é importante a gente entender que louvor é a igreja cantando. Não é a equipe aqui, sozinha. Isso não é louvor, isso é uma apresentação. Que de repente, talvez num show, sei lá, algo assim, vai ter a sua funcionalidade, mas nós devemos cantar. Quando a igreja não canta, ela não está louvando. E aí você tem essa noção de toda vez que eu canto louvores, eu estou respondendo a Deus. Né? E uma coisa que a Sofia falou também, agora, né, que eu falei do emocionalismo, essas coisas, não significa que ela me cobrou, né? Então significa que eu não devo me emocionar? Muito pelo contrário, é um encontro intenso. A gente deve ter essa liberdade de realmente nos derramar. Eu volto e meio choro nos louvores, digo, meu Deus do céu, porque é uma coisa que nos emociona. Às vezes tu está cantando um louvor e Deus está falando contigo por uma situação X lá na tua vida que só tu está vivendo, e você não pode ficar com medo ou vergonha. E tem um extremo, então quer dizer que a gente não se preocupa com isso? Não, nós nos preocupamos. Inclusive, talvez para a sala nova, a gente estava comentando de, até no momento do louvor, ter uma luz um pouquinho mais fraquinha, para a gente se sentir à vontade. Isso é legal, né? Não precisa ser que nem aqui, parece uma sala de cirurgia, né? Tá dando assim, ó. Legal, essas coisas elas podem ser feitas, não é errado. Não é errado se emocionar. Nós estamos nos encontrando com quem? Com Deus. Só que agora o outro extremo. Agora, toda vez eu tenho que vir aqui chorar, me emocionar? Não. Porque ao longo da semana, às vezes, isso não acontece. E faz parte do nosso relacionamento com Deus. Depois nós temos o quê? Pregação da palavra. Pregação da palavra. Deus falando com a gente. Quando é pregação, ela é bíblica.
quando há uma exposição das Escrituras, é Deus falando com a gente. É esse entendimento que nós temos. Por isso, quando você tem essa mentalidade, que você está vindo aqui ouvir a Deus, você vai se preocupar menos com a performance de quem está aqui atrás. Você vai se preocupar menos com a performance de quem está aqui cantando. Porque você vai se desprender se o cara é mais tímido, se o cara é mais engraçado, se o cara anda mais, se o cara anda menos. E você vai prestar toda a sua atenção no quê? No que Deus está falando comigo. É totalmente diferente. Porque quando nós temos a mentalidade de consumidor do menu, eu vou avaliar a abertura, eu vou avaliar o louvor, eu vou avaliar a pregação segundo a performance. E não espiritualmente. E a gente às vezes cai nesses erros. Não que a gente não melhora, que a gente faz reunião, presta contas, fala, puxa, será que a gente pode melhorar? A gente está fazendo para Deus. A gente quer excelência em todas as áreas porque é para Deus. Mas a gente não pode ter essa mentalidade de consumidor. Então, o que estamos fazendo aqui, gente? Aqui nós estamos... Estou quase na aplicação, hein? O que nós estamos fazendo aqui? Seguindo uma ordem de Deus. Porque agora eu quero trabalhar esses dois pontos, né? Porque Deus ordena e porque amamos a Deus. Amamos a Deus. Esses dois pontos. Eu me esqueci, gente. Eu quero abrir um parênteses aqui. Se você veio de outra igreja, se você tem alguma dúvida, eu e o Mateus, nós estamos estudando esse livro Fogo Estranho, né? E que muitas das coisas que eu falei aqui a gente debateu junto, né, Mateus? Livro muito bom, né, Mateus? Diga que sim, por favor. Obrigado. Ufa, ele tá meio assim. Não, um livro muito bom mesmo, gente. Fogo Estranho. Leiam esse livro. Eu não sei, Maria Tereza, acho que não tem na biblioteca, né? Se alguém quiser, comprem na internet, ou se quiser, deixa o nome, a gente faz um pedido. É muito legal, porque ele fala disso, desse cuidado com a adoração. Livro muito bom, tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Seguindo uma ordem de Deus, isso é importante nós entender. Nós seguimos uma ordem de Deus, então Deus ordena que eu me reúna como igreja, é uma ordem, mas ao mesmo tempo eu faço isso por amor. E essas duas coisas andam junto, Diogo? Sim, elas andam juntos. E eu posso te dizer que não deve ser uma obrigação, mas em muitos momentos vai ser uma obrigação. Olha o exemplo, certo? Imagina que tua esposa está de aniversário, ou seu marido. Se você não é casado, uma pessoa importante para você, muito importante, certo? Você tem que fazer alguma coisa, ok? Aí vamos imaginar assim, Sofia está de aniversário, eu comprei um presente lá para ela, certo? Vou levar ela para jantar. Ih, que bonitinho, né? Certo? É ou não é? Lá no jantar, ela está toda emocionada, ela me olha... Amor, por que tu fez isso? Por obrigação, né? Você já viu isso? Né? Aí dá com o prato, né? A gente faz por amor. A gente faz por amor. Então, venham para a celebração porque eu entendi o que Deus fez na minha vida. Porque eu entendi o sacrifício de Cristo na cruz. Porque eu entendi o quanto Deus me ama. E eu não tenho como ficar inerte a essa situação. Eu não tenho como ficar parado. Então Deus me diz assim, você tem que se reunir, eu vou. Aí mais uma história que eu acho engraçado, né? Que bom que vocês voltaram, que agora eu uso bastante exemplo, tá? O Márcio, quando eu conheço... Ele não falava tão bem daí, né? Tem um exemplo legal do Márcio e da Maria Tereza, que o Márcio não gostava de cebola, né? Aí ele conhece a Maria Tereza e se apaixona. Ele vai lá na casa da Maria Tereza e adivinha o que tem lá para comer? A melhor cebola da vida dele. Entendeu? É um amor.
Muitas vezes Deus pede coisas para a gente que a gente fica meio assim, até sem entender. Mas nós amamos tanto a Deus, e Deus nos ama tanto, que a gente faz o quê? Como você é boa, Deus? Vocês estão entendendo? Então Deus pede que a gente participe e se reúna como igreja. Mas ao mesmo tempo isso não pode ser uma obrigação, né? E aí às vezes eu fico com dúvidas, gente, de quem não participa na celebração e se diz cristão. Que não vem 2, 3 meses faltar, ok, todo mundo falta, todo mundo tem empecilhos, mas uma pessoa que não vem há 6 meses, se diz cristão. Eu tenho dificuldade com isso. Por isso que um dos critérios para o batismo é a pessoa ser ativa nas celebrações. Pensa comigo, o batismo é um sacramento que Deus deixou, um mandamento para a igreja. O batismo representa o quê? A entrada da pessoa na comunidade da fé, oficialmente, mas essa pessoa não participa. Eu apresento alguém que não participa, não faz sentido. Por isso que eu acho que falta um entendimento do que Cristo fez. Aplicação, gente. Como diz o Francesco, não vale dizer ufa, hein? Adoração como encontro real. Adoração não é apenas cumprir ritos, cantar as músicas, é se encontrar de fato com Deus vivo, gente. Isso muda toda a nossa realidade. Porque quando nós estamos aqui, nós estamos na célula, no nosso devocional, se nós entendemos isso, quando você está em casa lavando louça, ou arrumando o quarto e você coloca um louvor, você está cantando para Deus. Isso muda o teu relacionamento. Quando você está fazendo um devocional, você está se relacionando com Deus. Muda tudo. Não é apenas um ritual. Deus define como deve ser adorado. Não somos nós que escolhemos. Então eu vou fazer um monte de firula para agradar as pessoas e vai encher a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Mas é isso que Deus quer? Não. Não. Então, nos aproximarmos dele, é Ele mesmo que estabelece as condições na sua palavra. Não existe liberdade fora da sua palavra. Não é? Terceiro ponto, participar na adoração coletiva é um compromisso de amor. Participar da adoração coletiva, nós somos o corpo de Cristo. Não é? É uma exigência de Deus, pois Ele ordena que seu povo se reúna para celebrar seu nome. Sabe por quê, gente? Eu acho muito legal uma coisa. A gente pensa, Jesus volta, né? Normalmente a gente pensa, Jesus volta quando a coisa está feia. Quando está bom, está tudo certo, você pode esperar um pouquinho, Jesus, né? Entendeu? Então, a gente normalmente pensa, quando as coisas estão ruins, Jesus volta porque lá no céu vai estar tudo bom. Isso também é uma ideia legal para a gente pensar. Mas a gente pensa no paraíso, na vida eterna, sabe no que? Encontro com Deus. A gente está aqui, a gente está treinando, né? A gente está ensaiando o que vai acontecer nos céus. O encontro com Deus, na presença de Deus. É por isso que nós, igreja, nos reunimos. Tem uma frase do John Piper e eu quero finalizar. Junto. A razão Ele busca nosso louvor, porque nós só seremos felizes quando louvarmos a Deus. Esse é o entendimento. Enquanto nós não entendermos que a nossa busca por preencher o vazio por qualquer coisa que não for Deus, não vai dar-nos paz, não vai nos dar alegria. A gente busca em tudo quanto é canto. Deus está dizendo o que para cada um de nós? Vocês só vão encontrar paz, alegria quando vocês me louvarem. Quando vocês em todas as situações louvarem, celebrarem, cultuarem. Por isso que Deus diz, reúnam-se. Não deixe de se reunir como igreja. Isso é importante, é alimento espiritual. E é no encontro com Deus que nós encontramos a paz verdadeira. Eu gostaria de cantar um último louvor, gente, antes de terminar.
e contar um testemunho para vocês. Enquanto que a turma do louvor se prepara, eu já contei esse testemunho uma vez. Há uns 5 anos atrás, eu estava com um problema em quase todas as áreas da minha vida. Casamento, eu e a Sofia estávamos enfrentando dificuldade. Saúde, questão financeira. Estava assim um caos, certo? E eu morava lá num outro apartamento. E eu cheguei um dia em casa e eu comecei a organizar minhas coisas em casa, trabalhar. A Sofia estava em Porto Alegre. Sabe que eu estava de um jeito assim que... uma angústia. Eu dizia, Deus, tá louco, o negócio assim, não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia. Eu estava muito mal. E aí eu gosto de olhar para a natureza e tem uma sacada que ela dava para o pôr do sol, assim. E já estava começando a escurecer, e eu fui para a sacada, muito angustiado, e estava aquele meio escuro, meio claro, sabe? E aí eu fiz essa pergunta para Deus. Deus, o que é que eu devo fazer? Mas já chorando, sabe? Assim, com uma angústia dentro de mim. E enquanto eu falo a frase, a sensação que me deu era que passou um morcego na minha frente, né? E porque finalzinho da tarde normalmente os morcegos saem, né? E quando eu baixei a cabeça, eu terminei, né? Eu disse, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu baixei a minha cabeça e o que eu vi? Um louva-a-Deus. Esse bichinho é difícil de ver, né? E ele estava assim, ó. Foi ele que passou na minha frente. E ele parou na sacada e ele me olhou. Parece que ele até deu uma piscadinha. Né? Essa sensação que eu tive. E eu olhei para ele, ele foi. E eu comecei a rir e chorar. Eu disse, tá bom, Deus. É para te louvar. Então eu vou te louvar. Eu disse, obrigado, Deus. Saiu um caminhão das minhas costas. Os problemas não foram resolvidos. Mas Deus, naquele momento, quis mostrar uma coisa muito importante que eu não sabia. Está difícil. Está complicado. Louve a Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar, gente. Vamos louvar a Deus com vontade. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criadas terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra-te
Criador, pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Amém, gente. Uma boa semana para nós, que nós possamos todos os dias louvar